Olá, pessoal. Estamos na nossa quarta live sobre gestão de pessoas e liderança. E teremos, acho que mais uma ou duas lives. Essa é a quarta, tá? Espero aí que vocês coloquem algumas questões aí nos comentários, no chat, tá? Mas eu estou aqui na sequência para responder as perguntas que foi enviado aí pelas pessoas logo no início dessa série de lives, né? Então, a gente já falou, né, que a gente está fazendo essa série de lives sobre gestão de pessoas e liderança, por conta da importância, né, desses temas nas escolas de ensino integral. Gestão de pessoas é o primeiro e o mais importante desafio que a gente encontra nas escolas de ensino integral. E vamos tratar um pouquinho mais desse assunto, desses temas, né? Gestão de pessoas e liderança mais uma vez. E na última live a gente falou sobre, a gente iniciou a resposta da seguinte pergunta, né? Qual seria a abordagem da escola para lidar com conflitos e resolver problemas? Então, vamos retomar um pouquinho o início da nossa resposta, né, que a gente fez na live anterior, tá? E a gente falou um pouquinho, né, sobre o que é conflito. Tá? A pergunta é: qual seria a abordagem da escola para lidar com os conflitos e resolver problemas? Primeiramente, o que é conflito, né? Conflito, pessoal, é choque, né? É embate, é disputa, é oposição, falta de um entendimento sobre alguma coisa, tá? Uma discussão que pode ser acalorada, né? Agora, o conflito, ele é exclusivamente negativo? Não necessariamente, né? Não são. Não devem ser, eles não devem ser exclusivamente negativos, pessoal. E os conflitos são negativos quando as pessoas não têm a consciência, a primeira delas, a mais importante, que as pessoas são diferentes. E como as pessoas são diferentes, cada um tem as suas opiniões, cada uma das pessoas tem os seus pontos de vista e tem as suas preferências. A gente já falou disso algumas vezes nas lives anteriores, né? E os conflitos acontecem, né? Quando cada um quer colocar os conflitos negativos, né? Quando cada um quer colocar em prática a sua posição quer colocar a sua posição sobre a posição dos colegas, dos outros, né? Daí temos as discussões, temos os conflitos, temos os desalinhamentos, né? E quando isso acontece, todos, sem exceção, sofrem bastante. Tá? E, de novo, né? O que não pode é cada um querer impor sobre as pessoas as suas opiniões, seus pontos de vista e também as suas preferências. Agora, quando as pessoas têm essa consciência que as pessoas são diferentes e a diversidade precisa ser respeitada e cuidada, daí sim os conflitos podem e devem ser positivos. Então, o que a gente deve fazer, pessoal? Para a gente resolver os conflitos negativos, né? É desses que a gente está tratando inicialmente, né? Como é que a gente pode resolver os problemas dos conflitos negativos? Tá? Então, tendo desalinhamentos, né? Que é normal, desalinhamentos é normal ter, mas quando eles têm um desalinhamentos onde cada um quer manter a sua posição, mas mesmo assim é preciso conversar, né, pessoal? Então, agora, quando a gente tem esses conflitos, temos os desalinhamentos, é preciso conversar. E a primeira definição que a gente precisa ter nessa conversa é definir entre as partes, entre duas pessoas ou mais, um objetivo comum, tá? E esse objetivo comum, pessoal, precisa ser algo
que seja bom para a maioria das pessoas da escola, ou que seja bom para os estudantes. E nunca o que é melhor para mim, o que é melhor para você, né? Entre as partes envolvidas. Feita essa definição do objetivo comum, né? Consensada, tá? É preciso colocar na mesa os fatos, né? Quais fatos? Evidências e constatações. Evidências são registros. Constatações é aquilo que a gente viu ou ouviu. Falamos já várias vezes sobre isso e vamos falar ainda mais ainda hoje, né? Então, com as evidências e constatações, a gente constrói o cenário da situação em questão. Daí, tendo esse cenário construído, a gente precisa definir as prioridades. A primeira, a mais importante, e as outras. No máximo, mais outras duas. As principais prioridades são três. A principal e as outras duas. E, por último, são definidas as ações, né? Que deverão ser feitas por todos, e também, às vezes, para cada um, né? Agora, então, é importante, nessas definições das ações, definir o que cada um deve fazer, o que todos devem fazer, como também, muitas vezes, é importante definir o que também não fazer. O que cada um não deve fazer e o que todos não devem fazer. E essas ações, pessoal, são os combinados, construídos, né? E os combinados, eles devem ser, as ações, né? Eles devem ser cumpridos e monitorados durante as suas execuções, né? Pessoal, os combinados são os norteadores dos relacionamentos positivos da escola. Sem eles, não existe relacionamentos positivos na escola. Por quê, pessoal? Se não tem combinados, cada um faz o que quer. E pior, às vezes, sem se importar com os outros. Daí, a escola fica com um ambiente muito difícil para se conviver. Fica um ambiente muito difícil para se trabalhar. Podemos dizer até, muitas vezes, fica impossível trabalhar. Agora, importante, né? Pessoal, eu vou até tratar desse assunto mais para frente sobre combinados, né, pessoal? Então, voltando à pergunta, tá? Deixa eu pegar aqui a pergunta de novo. Qual seria a abordagem da escola para lidar com conflitos e resolver problemas, né? Então, para lidar com os conflitos, a gente precisa ter a consciência que as pessoas são diferentes, colocar, né, os fatos na mesa, fazer um alinhamento e depois definir as ações e definir os combinados, tá? Então, isso daí é uma resposta bastante resumida, né? E é o que a gente recomenda fortemente para que vocês façam isso acontecer na escola, tá bom? Vamos para outra pergunta que nos foi enviada. Como criar uma cultura colaborativa dentro de uma escola PEI? Pessoal, cultura colaborativa, tá? É importante dizer, pessoal, que a cultura colaborativa, isso tem uma ligação direta com as premissas do programa Ensino Integral, as premissas das escolas de ensino integral. E as premissas são as diretrizes, são os pré-requisitos para os profissionais da escola de ensino integral. As premissas devem ser cumpridas
pelos profissionais da escola. Vamos fazer algumas relações, vamos ver alguns exemplos, né? Segundo o mapa de competências da Escola Ensino Integral. Por exemplo, protagonismo. Lá no mapa de competência está escrito protagonismo é respeito à individualidade, né? Respeito à individualidade está diretamente ligada à cultura colaborativa, tá? E está lá também numa das competências que é necessário promover um ambiente de respeito às diferenças individuais dos alunos e dos profissionais da escola. Isso tem tudo a ver com cultura colaborativa. Outra premissa, formação continuada, está escrito lá no mapa de competências. Formação continuada é a disposição e proatividade ao desenvolvimento contínuo. Tá? Outra definição que está lá, pessoal, tem várias, mas eu só selecionei algumas, tá? Formação continuada também é solicitar devolutiva de uma atuação sua, né? Pedir essa devolutiva dos alunos e também dos colegas, tá? Então, uma cultura colaborativa passa por formação continuada. Também corresponsabilidade. Está escrito lá no mapa de competências que corresponsabilidade é ter relacionamento e colaboração. Tá? Está falando também que na corresponsabilidade é necessário construir projetos comuns, cultura colaborativa. Construir vínculos positivos com os estudantes e profissionais. Então, pessoal, só escolhi 3 das premissas, né? Formação continuada, corresponsabilidade e protagonismo sênior, né? Para a gente falar que cultura colaborativa passa profundamente pelas premissas. E mais, né, pessoal? Cultura colaborativa é fazer junto, é compartilhar responsabilidade, corresponsabilidade. É elogiar quem merece ser elogiado. Pessoal, não é só o diretor, o gestor, que tem que elogiar quem merece. Todos nós da escola precisamos elogiar quando alguém faz alguma coisa boa, quando alguém faz alguma coisa excelente, né? Também é cultura colaborativa ajudar quem precisa de ajuda, tá? Incentivar o colega, ajudar o colega, ser assíduo, não faltar se não precisar faltar. Isso é cultura colaborativa, é corresponsabilidade, é protagonismo, né? Pessoal, também, cultura colaborativa também está ligado diretamente aos valores do programa Ensino Integral, né? Que os valores do programa Ensino Integral é aquilo que devemos valorizar dentro da escola. Os valores devem ser trabalhados pelos profissionais da escola, os valores devem ser cumpridos, devem ser monitorados para serem valorizados, né? Então, os valores, pessoal, precisa estar dentro de cada um, dentro da pessoa. E esses valores precisam ser percebidos pelas pessoas, por meio das observações das suas atitudes e comportamentos, né? E quando a gente fala espírito colaborativo, tem um valor lá que fala diretamente sobre isso, né? Que é o espírito de equipe e cooperação. É um dos valores, tá? Espírito de equipe e cooperação. O que é trabalho em equipe? Trabalho em equipe, pessoal, é quando todos têm um objetivo comum. E muitas vezes deixa o seu objetivo comum, tá? O seu objetivo individual, em benefício do objetivo coletivo, que é o estudante na escola de ensino integral, né? Então,
trabalho em equipe, logo de cara, precisa ter um objetivo comum. Na escola também temos um objetivo comum, que é o desenvolvimento, a educação do estudante de uma forma integral, né? Então, o trabalho em equipe começa quando todo mundo já sabe o seu objetivo comum, primeiro. Depois, cada um tem que saber o seu papel, cada um tem que saber o seu quadrado, cada um tem que saber as suas responsabilidades dentro da equipe. Então, cada um tem o seu quadrado, cada um tem que cumprir o seu quadrado. E trabalho em equipe também é fazer as interações, né? Porque eu interajo com você, você interage comigo, nós nos interagimos para quê? Para atingir o objetivo comum. E, de novo, nessas interações, como consequência natural e frequente, temos que criar os combinados. O que cada um vai fazer, o que todos nós vamos fazer. E também o que a gente não deve fazer. Agora, esses combinados, como a gente já falou na questão da resposta anterior, também precisam ser monitorados. Monitorados, né? Observar de perto, para identificar quem fez uma coisa legal, para elogiar. Monitorar, acompanhar de perto, para ajudar, às vezes, quem está precisando de ajuda. Tá? Isso é trabalho em equipe, pessoal. Tá? Agora, importante, tudo isso que a gente está falando, tá, pessoal? É muito fácil para a gente identificar na escola. E muita gente tem muita dificuldade de identificar os princípios, as premissas, os valores sendo praticados na escola. Mas é muito simples, pessoal. Então, e é simples por quê? Porque a gente vê isso acontecer, a gente escuta isso acontecer, que são as constatações, que são os fatos. Então, quando a gente vê isso acontecer, por meio das evidências, ou escuta, pelo meio das constatações, a gente precisa registrar para virar evidência, que é um registro, que é um documento, tá? E, então, de novo, tudo isso que a gente está falando, trabalho em equipe, cooperação, etc., é possível a gente identificar, observando, por meio das constatações. E essas constatações a gente precisa registrar para virar evidência. Para quê fazer isso? Para montar o portfólio de cada profissional ao longo do ano, tá? Então, se a gente verifica, constata alguma coisa acontecendo muito legal, seja de cada uma das premissas, seja de cada um dos princípios, que são, né, os fundamentos do programa de ensino integral, a gente constatou, registra sobre aquele professor, no caderno do professor, cada professor pode ter seu caderno, né, para a gente identificar lá e colocar os registros das constatações para virar o portfólio. E esse portfólio preenchido ao longo do ano servirá como base para fazer avaliação de desempenho no final do ano, né? Porque o que a gente vê aí, né, no final de cada, né, pelo menos nos últimos anos eu tenho visto isso bastante, né? Chega no final do ano, o próprio professor fica criando o seu próprio portfólio para justificar a sua avaliação de desempenho. Isso não dá certo, pessoal, não dá certo. Por quê? Porque quem tem que criar o portfólio, claro que é o próprio professor, mas principalmente quem deve fazer isso é o próprio gestor. O próprio gestor identificando que o professor fez uma coisa legal, ele constatou, ele registra. O professor pode registrar lá, mas precisa ser validado pelo gestor, porque senão, se isso for feito, né, ao longo do ano, o professor faz, o gestor faz, e vai se criando o portfólio alinhado e validado, ok, perfeito. Agora, o que não pode, no final do ano, o professor colocar lá um monte de registros que ele fez e que ele não fez, que o gestor, às vezes, nem lembra. Aí fica a palavra do professor, que falou que fez aquilo, contra a palavra do gestor, que não lembra daquilo ou não viu aquilo acontecer. E a avaliação de desempenho é feita baseando-se nisso, pessoal, fica difícil, né?
Fica difícil. Então, tudo isso que a gente está falando, princípios, premissas, essas questões, né, de colaboração, trabalho em equipe, valorização, etc., precisa ser constatado e se